Olá Maringá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A TV Evangelizar está começando Vozes da Cidade, dar voz a quem faz a nossa cidade acontecer. Maringá e mais de 40 cidades em canal aberto, recebendo o sinal da TV Evangelizar. Muito obrigado por esse carinho que você sempre nos dá de segunda a sexta. Esse é o horário de sentarmos e conversarmos sempre sobre um tema especial. Você também que está pelo YouTube da TV Evangelizar, aí o YouTube vai crescendo cada vez mais, é o YouTube que mais cresce no Brasil, já são mais de 2.500.000 inscritos. Se inscreva você também, está aparecendo aí na sua tela, TV Evangelizar Oficial. Você vai receber um conteúdo de qualidade na sua casa. São vários temas, vários programas e são colocados à sua disposição. E lá tem a nossa playlist, Vozes da Cidade, com todos os programas para você assistir novamente. Hoje a nossa convidada é a doutora Cris Herrera, pediatra, médica do sono. Atenção, mamãe, chega pertinho da TV. Cuidando de quem cuida. Sono e saúde materna em foco. Doutora Cris, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Pode ficar sentada aqui, a gente já vai começar a conversar com a doutora Cris, mas antes tem matéria, pode colocar no ar. Você está dormindo bem? Se a resposta é não, está na hora de prestar atenção na qualidade do seu sono, porque dele dependem funções essenciais do organismo. Um sono de boa qualidade, que é aquele sono que a gente acorda com a sensação de sono reparador, é de extrema importância, senão acaba tendo uma alteração na nossa qualidade de vida em geral. 40% dos brasileiros não dormem bem. Entre os principais problemas está a privação do sono. É aquela noite que a gente fala que 2, 3 noites consecutivas que não dorme bem, seja por conta de um trabalho, de um plantão, ou quando o filho está doente, a gente acaba ficando acordado no meio da madrugada. E a privação de sono crônica é quando isso se repete por mais que 3 vezes por semana, por até mais que 3 meses. Um adulto deve dormir em média de 7 a 8 horas por noite. É claro que esse período varia, mas quando é menor do que 6 horas, a saúde pode ser afetada. Aumenta esse risco de várias doenças quando não se tem um sono reparador. Então a gente aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares, a gente aumenta a chance de ter doenças endócrinas, falando bem a grosso modo, né? Hipertensão, diabetes, aumenta risco para infarto, para AVC. O cérebro também é prejudicado pelo sono insuficiente. Diversos trabalhos mostram que a insônia, a privação de sono, o sono ruim pode aumentar esse risco de demência também. E será que aquele cochilo à tarde ou dormir mais no fim de semana compensa? As especialistas garantem que não. O que devemos fazer é mudar os hábitos para dormir bem todos os dias. Mas existem alguns hábitos, sim, que nós podemos ter no dia a dia que pode melhorar a nossa qualidade de sono, né? Então, deitar no mesmo horário todos os dias, se levantar todos os dias no mesmo horário, praticar atividade física regular é algo bem importante. Evitar as substâncias cafeinadas depois das 4, 5 horas da tarde também é algo extremamente importante. Eu sempre falo no consultório é tentar também não tratar tudo com remédio. A gente precisa mudar a nossa rotina, fazer a mudança de hábitos, senão a gente vai continuar naquele mesmo padrão dormindo mal e acordando mal, né? Então a gente precisa de medicação em alguns casos e tem muitos pacientes que melhoram drasticamente depois da introdução do tratamento. É o Vozes da Cidade aqui junto com você. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre boas informações aqui na tela da TV Evangelizar. Hoje recebendo a médica do sono, pediatra, doutora Cris Herrera. Doutora Cris, seja muito bem-vinda. Antes de nós conversarmos sobre esse tema tão importante, a gente, claro, quer saber um pouquinho quem é a doutora Cris, um pouquinho da sua trajetória profissional. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando com mães, esse público
que é o meu público há mais de 20 anos e que precisa de acolhimento, de informações, de instruções, né? Porque a gente sabe que a maternidade, acredito que seja uma das coisas mais desafiadoras que a gente passe e enfrente aí pela vida. Eu sou esposa do Rosley, mãe da Fernanda e do Matheus, né? Pediatra por amor mesmo, eu gosto demais do que eu faço. E agora, nos últimos 10 anos, eu também me especializei na área de medicina do sono, por perceber mesmo que a privação de sono é um grande problema com a criança, com a mãe, com as famílias, né? A privação de sono, ela não atinge só a criança, ela atinge a família como um todo. Então, eu também me pós-graduei na área de medicina do sono infantil. E hoje, falando desse tema, e a gente já começa com a seguinte pergunta, doutora: o que é a exaustão materna e como a privação de sono contribui para esse quadro? Eu acho que está muito em alta a gente falar do burnout, né? Que é falar do estresse acentuado pelo excesso de trabalho, pela rotina puxada que hoje em dia as pessoas vivem. Nos tornamos sempre imediatistas, queremos tudo muito rápido. Isso também faz com que os nossos pensamentos acelerem e a gente esteja sempre numa situação de cansaço, de estresse. Mas muito pouco foi visto nas últimas décadas a questão da exaustão da mulher que entrou no mercado de trabalho, que passou a ser aquela mulher que, além dos cuidados da casa, se sobrecarregou também, muitas vezes, com ser provedora do seu lar, seja por motivos variados que se acumularam aí nas últimas décadas. Então, quando a gente fala em exaustão materna, primeira coisa que eu sempre falo, Rafael, toda a família é atingida, né? Porque a gente sabe que a mulher é muito o centro da casa no sentido de cuidados. Então, se eu tenho uma mulher que está exausta, que ela está cansada, você pode olhar para o casamento dela, provavelmente não está indo bem. Você pode olhar para os filhos dela, provavelmente eles também não estão bem. Você pode olhar, né, para o todo e entender a importância dessa mulher, desse papel da mulher dentro ali da casa, como uma auxiliadora para os outros membros daquela casa. Tem um psicanalista chamado Winnicott, onde, a partir da década de 50, ele começou a estudar um pouquinho mais sobre as mulheres. E ele começou a estudar sobre as culpas maternas, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre acha que a gente não está sendo a melhor mãe do mundo, que a gente não está dando tudo que a gente podia para os nossos filhos, a gente se cobra muito, né? E ele fala muito sobre sermos mães suficientemente boas para os nossos filhos e não mães perfeitas, né? E isso precisa ser dito, precisa ser falado, porque muitas vezes é um fardo muito pesado para essa mulher, para essa esposa, para essa mãe, lidar com a exaustão materna. É como se todo mundo pode ficar cansado, mas a mãe não pode. Não é mais ou menos assim, né, que acontece? Então, é um tema muito relevante, isso precisa ser falado. Eu fico realmente assim na torcida para que os homens que estão sentados agora do lado das suas esposas absorvam esse conteúdo e preste atenção, ao invés de dizer, não, esse conteúdo não é para mim. Muito pelo contrário, esse conteúdo é para a família, né? Ou como que esse homem também pode ajudar essa esposa, porque as madrugadas são muito solitárias para essas mulheres que têm filhos pequenos e passam ali levantando 1, 2, 3, 4, 5 vezes por noite. Então, eu realmente acredito que é um tema que vale a pena a gente conversar para buscar alternativas e soluções para essa mulher. E, doutora, qual o sinal de alerta, né, quando a privação do sono está prejudicando aí as mães? Quando é que elas precisam saber que, olha, isso está prejudicando a minha saúde mental, isso está prejudicando o meu dia a dia? Qual é esse sinal de alerta? Se você acorda no outro dia já com a sensação de cansaço, com aquela sensação de, se eu não tomar uma xícara de café, eu não vou vencer o meu dia. Se você acorda no outro dia já se sentindo muito irritada,
né? Se você acorda no outro dia com uma dor de cabeça, já indisposta, isso é um sinal de que você não dormiu o suficiente. O seu cérebro não descansou o suficiente, o seu corpo não descansou o suficiente. Mas quando a gente está nessa fase, Rafael, muito raro a gente pedir ajuda. Então, a gente está lá sobrecarregada no café, a gente está lá irritada, às vezes, com o esposo ou com a criança, mas muito pouco nesse momento essa mãe sinaliza. Talvez essa mãe sinalize a exaustão quando ela já está numa fase onde ela acorda querendo ir dormir. Ou seja, ela quer que o dia passe rápido, que as funções dela já não têm nenhum prazer, ela não vê mais prazer naquilo que ela executa, e ela já gostaria que ela já pulasse para a hora do boa noite, para ver se nessa próxima noite ela venha descansar. Então, quando a gente perde o prazer por coisas que antes davam prazer, quando a gente passa a não desejar que o nosso dia aconteça, quando a gente extrapola a irritabilidade, esse é um momento que você precisa buscar ajuda e entender o que está acontecendo. Por isso que hoje nós estamos conversando com a doutora Cris Herrera, pediatra, médica do sono, cuidando de quem cuida. Sono e saúde materna em foco. A doutora Cris permanece com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto importantíssimo. Coloca a previsão do tempo, por gentileza, para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo aqui na TV Evangelizar. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui com Vozes da Cidade, dando voz a quem faz a nossa cidade acontecer aqui na tela da TV Evangelizar. Eu volto já já. É o Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar. Hoje, mamães, papais, o pai não sai de perto não, hein? Senta junto aí para assistir o programa, depois compartilha nos grupos do WhatsApp, porque tem muita gente precisando ouvir essas orientações. Hoje com a doutora Cris Herrera, pediatra e médica do sono. Ela continua aqui com a gente, tem mais questionamentos, mas antes a nossa equipe de jornalismo está chamando, coloca no ar. Conhecida como o hormônio do sono, a melatonina é uma importante aliada para dormirmos bem. Produzida pela glândula pineal no cérebro, ela é liberada em momentos específicos. É um hormônio que nós mesmos produzimos, né? Esse hormônio, ele é conhecido como um hormônio que ajuda a regular o sono. Então, é um hormônio que é produzido em condições ideais, geralmente no final do dia, né, onde tem um nível de claridade diminuído. Geralmente, pacientes que têm a melatonina, um déficit na produção da melatonina, podem ser pacientes idosos que, com o passar do tempo, vão perdendo essa capacidade de produção desse hormônio, ou também esses pacientes que ficam muito expostos, ainda mais hoje em dia, né, com tela de luz azul do celular. O hormônio também auxilia outras funções do organismo. A imunidade, parte cardiovascular, né, parte do sistema digestório. Dormir bem ajuda no funcionamento ali de todo o organismo, de todos os sistemas, né, mas acho que principalmente nessa questão ali de imunidade. Quando você está com o sono regulado, você não vai também aumentar muito o hormônio do estresse, que é o hormônio do cortisol. Você vai regular esses outros hormônios também. E quando você não dorme direito, você desregula leptina, grelina, aumenta cortisol. Cortisol faz aumento de gordura corporal. Então, quando você dorme, na verdade, quando a gente tem essa produção boa de melatonina, você relaxa, tudo dorme, você consegue regular todas essas outras funções. Cansaço, falta de atenção e alterações de humor podem ser sinais da falta de melatonina. Por isso, temos que fazer nossa parte para ajudar o hormônio a agir. Ter horários regulares de deitar e levantar, principalmente não só nos dias de semana, mas também aos finais de semana, né? O organismo é acostumado com essa rotina, né? Evitar exposição à luz do celular, de televisão, de tablet, de computador, ir para a cama quando for dormir. A prática de atividade física aeróbica regular, não próximo, óbvio, do horário de dormir, mas ajuda também nessa questão de regulação do sono. A reposição só deve ser feita com indicação médica, mas é possível estimular a produção de melatonina por meio de uma alimentação saudável. Nós precisamos de um precursor, que é o triptofano, que vai formar serotonina e aí vai induzir na formação da melatonina. Então, nós temos as leguminosas,
alguns tipos de cereais. A banana é rica em triptofano, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu vou comer antes de dormir. Não, você tem que comer essas coisas ao longo do seu dia, né? As castanhas, as oleaginosas, as folhas verdes escuras, né? São todas fontes aí de triptofano que vão ajudar, principalmente nessa questão aí de formar a serotonina e depois logo a melatonina também. Sempre a boa informação é prioridade aqui na programação da TV Evangelizar. Eu estou aqui com a médica pediatra, também médica do sono, doutora Cris Herrera. A gente está conversando especial, falando aí com as mamães, com os papais, com a família inteira, porque esse tema é realmente muito, muito importante. Doutora, para as mamães de recém-nascidos, que muitas vezes não conseguem dormir por longos períodos, quais estratégias práticas aí que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, mesmo aí em pequenas janelas de tempo? O que as mamães devem fazer nesse período, doutora? É importante a gente compreender que nos primeiros 3 meses de vida, a gente precisa de apoio, a gente precisa de uma rede de apoio. Então, esse negócio de, eu vou ganhar bebê, mas eu não quero que ninguém me ajude, não quero ninguém dentro da minha casa, cuidado, porque você vai se sobrecarregar. O recém-nascido, ele tem um sono que a gente chama de sono polifásico, ou seja, a cada 3, 4 horas é como se o dia recomeçasse. Igual para nós, a cada 24 horas o dia recomeça, para um bebezinho recém-nascido, a cada 3, 4 horas o dia recomeça. Então, essa criança, ela acorda, ela precisa mamar, ela precisa ser higienizada, terminou de higienizar, ela quer mamar de novo, e aí daqui a pouco ela dorme. E assim, o dia dela roda a cada 3 a 4 horas. Mas não é assim que o sono dessa mamãe acontece. Então, é claro que essa mãe vai aproveitar os momentos que a criança estiver descansando também para descansar. Mas existem as tarefas que são paternas, que são das vovós, que você pode delegar, né? Então, a primeira grande orientação é aprenda a delegar um pouco das tarefas. Acabou de dar o mamar? Quem é o encarregado do arroto? Quem é o encarregado da digestão? Não é verdade? Quem é o encarregado da fralda? Quem é o encarregado do banho? E aí entra uma coisa que é muito importante a gente entender. Talvez, em muitos momentos, a gente fala assim, quer saber, eu vou fazer porque ninguém faz tão bem como eu faço. Então, a gente não quer passar para o esposo, não quer passar para outra pessoa. Ninguém vai fazer como eu faço. Que bom que ninguém faz como você faz. Porque senão você está criando o seu filho no mundo perfeito, ideal, e a hora que ele sair lá fora, ele vai tomar um baita susto, porque o mundo não é perfeito, ideal. Então, não tem problema. Mas meu esposo coloca o macacãozinho trocado. Não tem problema. Um dia coloca uma meia vermelha com um macacãozinho marrom. Não tem problema, tá tudo certo. Aceite o delegar e o como o outro vai fazer, porque eu também não posso delegar e ficar colocando defeito lá no outro. Então, isso é muito importante, tá? Durante o dia, coloque o seu bebê para dormir no escuro. Entre no quartinho escuro, coloque ele para dormir no quartinho escuro. Nós dormimos melhor no escuro, ok? Durante o dia, já cria uma certa rotina. Todo dia eu vou dar o bom dia para ele às 6 da manhã. Todo dia eu vou fazer o boa noite às 7 da noite. Essas pequenas rotinas, banho no mesmo horário, ajudam o bebê a ir se ajustando a esse reloginho das 24 horas. E uma coisa bem legal, Rafael, que você falou, né? Cuidando de quem cuida. Tem uma frase que eu gosto bastante de falar nas palestras para as mães, né? Que quando a gente está no avião, né? Eles falam que em caso de despressurização da cabine, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você. Depois você coloca a máscara de oxigênio no seu filho. Parece óbvio, né? Acabou o oxigênio do avião. Se eu deixar para colocar a máscara nele para depois colocar em mim, eu vou desmaiar e eu não vou conseguir cuidar dele. Quantas mães não estão por aí desmaiando e não estão conseguindo cuidar dos seus filhos? Então, se abasteça de coisas para você, autocuidado, uma caminhada, um chá da tarde com as amigas, uma conversa com o marido, tire um dia da semana para jantar com o seu marido, peça para a vovó vir ajudar. Então, isso é muito importante, porque, infelizmente, criança realmente, por um certo tempo, não vai dormir a noite toda e não tem muito o que a gente fazer. Mas a gente pode sinalizar essa ajuda. E acho que isso é muito, muito importante. Essa importância da rotina, ela é essencial, né, doutora? Essencial, porque o nosso reloginho
reloginho biológico, ele se ajusta com a rotina. Então, o meu cérebro, ele sabe, todo dia, meio-dia, eu vou almoçar. Quando vai dando meio-dia, o que acontece? Eu começo a ficar com fome, não é verdade? Todo dia, 7 horas da manhã, eu acordo. Então, por mais que seja domingo, talvez eu durma até às 8, mas eu não vou conseguir dormir até às 11, porque o meu cérebro está acostumado a acordar cedo. Então, essas pequenas rotinas de horário, horário de nutrição, horário de banho, horário do bom dia, horário do boa noite, eles são essenciais, né? Se um adulto perguntasse para mim, doutora Cris, me dá uma dica para eu dormir melhor porque eu tenho insônia. A minha principal dica é: acorde de domingo a domingo no mesmo horário. Regula o seu reloginho biológico. Então, não tem fórmula mágica, sabe, Rafael? A doutora Cris vai me ensinar, o meu bebê vai dormir agora. Não é assim que funciona. Mas a rotina, com certeza, ajuda e muito o processo do sono do ser humano como um todo, inclusive da criança. A doutora Cris Herrera é autoridade nessa área, uma pessoa de grande responsabilidade, de grande amor por esse tema da pediatria, da medicina do sono também. E hoje, conversando com a gente aqui, para finalizar, gostaria que a doutora falasse com as mamães, com os papais que estão em casa e deixasse um recado final sobre esse tema. Acho que eu vou aproveitar o Dia das Mães, né, que a gente está próximo dessa data, do mês, né, de maio, que nós estamos aqui nessa data, para dizer uma coisa importante para você que está do lado de uma mãe exausta. Talvez ela não queira o melhor sapato de presente, talvez ela não queira a melhor roupa, talvez ela não queira uma joia. Talvez, se a hora que acabar o programa, você segurar na mão dela, olhar nos olhos dela e perguntar para ela: o que eu posso fazer por você? Talvez ela queira ir tomar um sorvete de mão dada, talvez ela queira um banho demorado, talvez ela queira um abraço apertado. Então, a gente precisa entender que durante essa fase de exaustão, o amor, o cuidado, a proximidade, a conversa, né? Aquele dia que você ama mesmo o outro, amor, hoje eu não vou no futebol, hoje eu vou ficar aqui e vou te dar um apoio porque eu estou vendo que para você o fardo está muito pesado. Ou aquela vovó, hoje eu não vim dar opinião, hoje eu vim lavar aquela louça que está lá na cozinha e eu quero te dar uma ajuda. Isso às vezes é tão significativo, Rafael, e eu escuto muito isso das mães, elas me relatam isso verdadeiramente. Talvez o grande presente do mês de maio não são os presentes que o dinheiro compra. Talvez essa mãe realmente precisa de um olhar cuidadoso para ela, porque vai passar, os filhos crescem, vão embora, a gente fica morrendo de saudade, mas na fase de filho pequeno, mãe precisa de afeto. Por isso que a doutora Cris é referência nesse tema e esteve com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante. Doutora Cris, seja sempre bem-vinda e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado pela presença, pode permanecer aqui com a gente. Encerramos o programa de hoje. Ei, agora é hora, hein? De colocar em prática aquilo que a doutora Cris falou aí. Compartilha, já está disponível no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial para você compartilhar com os amigos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.